subtração de números inteiros. Vou colocar aqui, viu, no quadro, o assunto que iremos estudar. Subtração de números. Bom dia! Bom dia! Bom dia, professora! Bom dia, Sofia, tudo bem? Essa me falou, professora. Oi? Foi essa que tinha falado bom dia. Ah, tá. Desculpa. Estamos estudando juntas, hein? As duas, então, tá certo? Tá bom. Pronto. Olha, hoje a gente iremos estudar subtração de números inteiros, certo? Deixa eu colocar aqui a página, mas antes, deixa eu só colocar aqui a página 30. O assunto de hoje é na página 30. Mas antes de iniciarmos a subtração de números inteiros, eu vou colocar um videozinho, um vídeo curto, tá certo? Para vocês assistirem, referente ao assunto de números inteiros. Aí daqui a pouco a gente inicia a subtração de números inteiros no livro, Cruz, tá bom? Então, deixa eu só organizar aqui. Vou deixar o livro aqui do sexto. Pronto, aguarde só um instante, é o tempo que o pessoal está chegando, né? Eu vou carregar aqui, tá bom? Carregar o vídeo. Tá carregando, viu, gente? Que demora um instantezinho, mas da internet. Tá bem. Nossa, como tá devagar hoje, né? Peraí, eu tô tentando reconectar aqui, ó. Pronto, agora sim. Deixa eu colocar o videozinho para vocês agora. Do sétimo. Pronto, pessoal. Bom dia para todos, os que chegaram agora também. Olha, eu vou colocar um vídeo referente ao assunto do isso, tá certo? Aí, após o videozinho, é um videozinho curto. Aí a gente começa a ver os exemplos sobre a subtração de números inteiros. Na aula passada, vimos a adição de números inteiros, certo? Depois eu vou colocar lá no Google Sala de Aula uns resumos, exemplos, para complementar, tá certo? Então, só um instante, que eu vou compartilhar agora a tela. Aí podem Professora, é que assistir. página? Agora é o vídeo, mas daqui a pouco a gente vai para a página 30 do livro. Tá certo. Tá certo? Deixa eu ver se está aqui no modo tá errado. Tá dando para ver a tela do vídeo? Eu também. Sim. Tá dando, né? Pronto, eu vou iniciar aqui, tá certo? É um videozinho bem rápido, gente. Geralmente os vídeos de matemática
uma aplicação mais difícil de encontrar. Eu vou colocar aqui antes da gente iniciar o Os assunto. números inteiros são números reais, positivos e negativos. Eles são representados. Eita, peraí, deixa eu dar uma aumentadazinha aqui no volume, porque tá muito baixinho a voz. Peraí, viu? Só um instante. Senão vocês não vão conseguir escutar o que ela tá falando. Depois eu abaixo. Deixa eu ver agora se melhorou. Os números inteiros são números reais, positivos e negativos. Eles são representados pela letra Z maiúscula. Os números inteiros negativos são sempre acompanhados pelo sinal de menos, enquanto os números inteiros positivos podem vir ou não acompanhados do sinal de mais. O zero é um número neutro, ele não é um número nem positivo e nem negativo. Os números inteiros, positivos e negativos, fazem parte do nosso dia a dia. É preciso entender o que eles significam para conseguir, por exemplo, saber se está frio ou calor, qual é o nível do mar e o saldo de gols do seu time no campeonato rondoniense. Em Porto Velho, a temperatura chegou a 30 graus. Em Curitiba, os termômetros marcaram 2 graus negativos. Em Porto Velho está calor, em Curitiba está frio. Portanto, quanto menor a temperatura, mais frio está fazendo. E vice-versa. O nível do mar na China subiu em média 3 milímetros. Durante o El Niño, o nível do mar perdeu 21 milímetros. Quanto mais cheio, maior o nível do mar, e vice-versa. Genos é líder do campeonato com 15 pontos. Em segundo vem o Rondoniense com 14 pontos. Real Ariquemes está em terceiro com 11 pontos. Ariquemes vem em quarto e Guajará em quinto, os dois com 6 pontos. Vantagem para o Ariquemes no saldo de gols. Ariquemes fez 6 gols e levou 9, saldo de menos 3 gols. O Guajará fez 8, mas levou 12, saldo de menos 4. Quem tem menos gols negativos está melhor colocado. Pronto, é só isso. Vou voltar aqui. Olá, pessoal! Aqui é a professora Mari. E está na hora da... Opa, pronto, só foi isso mesmo, viu, gente? Vocês viram que ela resumiu em 2 minutos o que a gente tinha visto sobre números inteiros? Foi? Olha, o vídeo falou aí sobre a definição de números inteiros, né? Que são números positivos e negativos, tudo que eu já tinha explicado para vocês, né? Os positivos podem ficar sem um sinal de mais, os negativos não podem. O zero é um número neutro, não tem sinal nem de mais nem de menos, e a gente considera ele sem sinal. Porque ela falou mais no vídeo, ela deu alguns exemplos que a gente viu sobre altitude, sobre temperatura. Ela falou também do saldo de gols, né? E no finalzinho ela escreveu um pouquinho daquela questão da adição, que a gente viu na aula passada. Então, quanto mais negativo o número for, quando você adicionar um positivo, aí o valor vai dar negativo. Tá certo? Agora a gente vai ver outra regra, que é da subtração de números inteiros. Aí agora sim, vamos para o livro grosso, tá certo? O livro grande, eu vou compartilhar a tela, porque esses primeiros exemplos são de aplicações, certo? Quando for necessário, aí eu escrevo alguma coisa no quadro. Tá bom? Então eu vou carregar o livro agora para vocês. Deixa eu olhar aqui onde é que está. Agora é o livro, né? Já vimos um videozinho. Deixa eu olhar aqui onde é que está o livro.
dividido 7. Um minuto, viu, gente? Tá carregando. Se carregar, eu compartilho. E a gente vai olhar as situações que envolvem subtração. Aquele dia a gente viu as situações que envolvem adição, né? Foi a do mergulhador e a do termômetro. É importante que vocês não deixem acumuladas atividades, porque esse assunto de operações com números inteiros geralmente confunde muito. Né? Apesar de ser difícil, mas confunde se a pessoa não praticar, tá certo? Então não deixe de fazer as atividades. Pronto, já carregou aqui, eu vou compartilhar a tela. Compartilhar a tela do livro para vocês. Sim, lembrando que é página 30, certo? Página 30 do livro. Vamos ver aqui onde é que ficamos. Nossa, como está longe ainda da página, deixa eu adiantar bastante aqui. Acho que agora já passou demais. Adição. Adição foi o que vimos na aula passada. Né? Olha, quando forem fazer atividade, se tiver dúvida, tragam as dúvidas, certo, gente? Sempre vai surgir. É normal ter dúvida. Agora a gente vai ver essa página aqui, viu? Pessoal, adição. Não, desculpa, subtração, né? Subtração de números inteiros. Pronto, eu vou começar a explicar agora, tá bom? Acompanhe aqui o primeiro parágrafo, página 30. Pode acompanhar também aqui pela tela. Olha, ele diz aqui que todas as subtrações com os números naturais que já efetuamos tinha como primeiro termo o minuendo, que é, só para dar uma lembradinha, ó, o primeiro termo numa subtração se chama minuendo, o segundo é subtraendo e o resultado se chama resto ou diferença, certo? Então ele está dizendo aqui que dentro do conjunto dos números naturais, o primeiro termo, minuendo, é maior ou igual ao segundo termo, que é subtraindo. Vamos relembrar? Olha, vamos ver esses exemplos aqui. Olha, eu tenho 7, que é o minuendo, menos 2, que é o subtraindo. Aí está dizendo que esses exemplos aqui, sempre o minuendo é maior ou pode ser igual, como no 4 menos 4. 4 menos 4 dá 0. 7 tirando 2 dá 5. É uma subtração simples, certo? Não que essa vai ser essa daqui de números inteiros não vai ser complicada, ela apenas tem uma regra diferente. E a regra dos naturais é só você pegar o maior número e subtrair do menor. Ou os mesmos números subtraídos dele mesmo, como 4. Aí vamos ver aqui o próximo exemplo. Tem um 6 menos 3, vai dar 3. Fazendo a subtração aqui. 10 menos 10 vai dar 0. Pronto, então todos esses exemplos aqui, que está aqui no livro, ele diz que o primeiro termo, que se chama minuendo, ele é maior, pode ver, ou igual. No caso de 4 menos 4, o minuendo é igual ao subtraindo. Quando você subtrai, vai dar 0. E 10 menos 10. Aí nos outros exemplos, o minuendo, que é o primeiro número, é maior, 7 é maior que 2, aí você faz a subtração natural. Agora, nos números, com os números inteiros, aí vem uma novidade, certo? Com os números inteiros, a gente pode somar a gente pode subtrair um número menor de um maior, que difere da regra dos números naturais.
certo? Nos números naturais, a gente só teria um número maior subtraído do menor. Nos números inteiros, não, que é isso que a gente vai ver agora, tá certo? A gente tem algumas subtrações que não eram possíveis. Estou no segundo parágrafo aqui, viu? Segundo parágrafo da página 30. Algumas subtrações não eram possíveis no conjunto dos naturais, mas agora vai ser possível dentro do conjunto dos inteiros, porque nos naturais a gente só tinha números positivos. Então eu pegava o maior subtraído do menor. Nos números inteiros, a gente tem números positivos e negativos, então eu posso fazer uma subtração com números negativos, tá certo? Esse é o objetivo da aula, a gente fazer subtrações com números negativos, e não só com positivos. Então, por exemplo, lá nos números naturais, a gente não poderia fazer 2 menos 5, porque aqui a gente teria um número menor subtraído de um maior. Mas agora a gente já pode fazer isso. Aí eu vou explicar a regra daqui a pouco, tá bom? Outros exemplos, 4 menos 9. Pode ver que nesses exemplos o minuendo aqui, o primeiro número é menor. 10 menos 12, o primeiro aqui é menor. 30 menos 80. Então, aqui são exemplos de subtrações que não eram possíveis de fazer dentro do conjunto dos números naturais. Certo? Agora, dentro do conjunto dos números inteiros, onde existem números negativos, já é possível fazer essa subtração, onde eu tenho números negativos maiores do que o positivo, certo? Essa é a ideia. Agora a gente vai ver algumas situações antes de chegar na regra, certo? Então vamos ver aqui, ó, deixa eu ver onde é que começa, fica mostrar o termômetro para vocês entenderem. Pronto, agora eu já vou aqui para esse pontinho roxo, certo? Da página 30. Ó. Essa parte aqui eu já expliquei. Esse pontinho roxo, ele faz uma pergunta, ele dá uma situação. Aí, através dessa situação, vocês irão aprender a fazer uma subtração com números inteiros, certo? Então, por exemplo, ele diz aqui, ó, quando uma medida de temperatura passou de mais de 2 graus Celsius para menos 9, qual foi a sua variação? Quando ele faz uma pergunta relacionada a essa palavra variação, ele está querendo que você subtraia 2 menos 9. Ele está querendo que você faça essa subtração, certo? Então, vamos primeiro observar no termômetro, para depois a gente ir para a parte algébrica aqui, que é a parte matemática, tá certo? Então, aqui tem uma pergunta relacionada a uma aplicação da subtração de números inteiros. Ou seja, onde eu posso fazer uma subtração de um número positivo com negativo. Lá nos números naturais, não. Eu só fazia subtração de números positivos, porque não existe negativo nos naturais. Então, vamos lá, ó. Ele tem o número mais 2 aqui no termômetro. Aí ele quer que subtraia menos 9. Então, de mais 2, ó, você vai diminuir menos 9. Você vai subtrair menos 9. Então, aqui no termômetro, olhando para o termômetro, viu, gente? Você tem aqui as temperaturas do termômetro. Esse aqui é o termômetro de mercúrio, não é aquele digital, que já vem um número direto, né? Quando a gente coloca o digital, ele não aparece esses valorzinhos, não. Ele já dá o valor da temperatura que a gente está. A temperatura do corpo. Então, aqui ele saiu de mais 2 graus para chegar em menos 9. Ó, de mais 2, a setinha aqui para baixo. A setinha, para chegar em menos 9. Observem bem, viu? Para entender direitinho a questão da subtração. De mais 2 para menos 9, tem uma interrogação aqui. Então, a gente vai fazer uma subtração. Qual é a variação de mais 2 para menos 9? No termômetro fica fácil, porque você vai contando a quantidade total de unidades, tá certo? Então, aqui a gente vai contar. Então, eu tenho, ó, saindo de mais 2, observe, viu? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Então, quando eu subtrair de mais 2 para menos 9, deu menos 11 a temperatura, certo? Ele diz aqui, ó, para descobrir qual é o número cuja adição é mais 2 resulta em menos 9, o número menos 11, certo? É o número menos 11 no termômetro, né? Agora, vamos fazer isso pelo processo prático, que é o processo da matemática. Aí aqui eu vou dar uma paradinha e vou fazer aqui no quadro, para vocês observarem, certo? E aí a gente fez só pelo o termômetro essa questão. Então, a gente está na página 30, na primeira situação, sobre subtração de números inteiros. Deixa eu só escrever um exemplo aqui, viu? Não precisa copiar, fica aí no livro, certo? A gente está na página 30. Exemplo aqui, deixa eu colocar aqui. Menos 9, menos mais 2. Olha, gente, a subtração, você tem uma regra diferente da adição, certo? A adição que vimos naquele dia a gente viu a adição, vou fazer aqui do lado, para vocês observarem, certo? Na adição, a gente tem, por exemplo, mais 4, mais menos 5. Era uma adição de números inteiros, onde eu tinha um positivo e um negativo. Aí o que eu disse? Você subtrai 5 de 4, aí dá 1. E coloca o sinal do maior número, menos 1, né? Agora, na subtração, a regra é diferente. Você começa com a regra da subtração e depois volta para a regra da adição, certo? Então, vamos ver bem direitinho isso aqui, porque isso aqui gera muitos... Às vezes gera muita dúvida. No termômetro foi fácil de ver que a gente foi contando que chegou em menos 11, né? Saímos de mais 2. E quando a gente fez a variação, ou seja, a gente pegou o número maior e subtraiu de menos 9 e encontrou menos 11 graus Celsius. Foi a unidade de temperatura do termômetro. Mas aqui não. Aqui a gente vai usar o processo prático da matemática, que é uma regra sobre subtração de números inteiros, tá certo? Então, o processo prático diz assim, ó, para subtrair, aqui é o sinal da subtração, não? Sinal de menos. Para subtrair números inteiros, agora não tem mais números naturais, gente. Eu tenho números negativos. Negativos e positivos são números inteiros, né? Para subtrair números inteiros, você repete o primeiro número e adiciona. Preste bem atenção, viu? Estou fazendo drama. Estou querendo que você se concentre. Você vai repetir o primeiro número e adiciona no oposto do segundo, ó. Quem lembra de oposto de um número? A gente estudou, pega até no teste, não foi? Então, por exemplo, tem um oposto de mais 9. Isso aqui é uma data, né? Não tem data negativa. O oposto de mais 9 é menos 9. E o oposto de menos 9 é mais 9. Né? Você troca o sinal. Então, na subtração de números inteiros, você tem o seguinte, ó, aqui é uma subtração. Você vai repetir o primeiro número e vai adicionar com o oposto do segundo número. O oposto de mais 2 é menos 2. Certo? Então, aqui é o oposto. A regra da subtração se transforma na regra da adição. E depois disso, você usa a regra da adição. Então, vejam bem. A regra da subtração diz que você deve reescrever o primeiro número e adicionar com o oposto do segundo. O oposto de mais 2 foi menos 2. E eu adicionei aqui. Depois de feito isso, você usa a regra da adição. A regra da adição diz o seguinte: quando os dois números forem negativos, com sinais iguais, você soma os dois números, 9 mais 2, vai dar 11. E deixa eles com o mesmo sinal. Certo? Então, aqui foi o nosso primeiro exemplo de subtração de números inteiros. Vai ter mais, certo?
que mais exemplos? Eu vou voltar. Se tiver alguma dúvida, pergunta, certo? Não deixem passar, não. Porque depois, assim, não é que vai ficando mais difícil, mas vai ficando mais informações novas. Agora a gente vai voltar para o segundo exemplo do livro. Deixa eu apresentar aqui o segundo exemplo. Esse foi nosso primeiro exemplo de subtração. Ainda bem que já voltou para a página normal aqui. Vamos para o segundo exemplo, é de um elevador, viu, gente? Isso aqui o que é bom da matemática é isso, né? Porque muita gente diz, professora, eu não vou usar isso na minha vida, mas a maioria das coisas a gente usa, viu, matemática. Agora precisa a gente estudar para poder entender onde é que a gente vai usar. Né? E outras coisas, é claro, que é só para questão de prova mesmo, outros assuntos de matemática. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos ver essa segunda situação, ó. Uma situação do cotidiano aqui, onde a gente vai usar os números inteiros, mas sendo que de forma para subtraída, certo? Então, eu vou ler aqui, tá bom? A página 30. Esse segundo pontinho roxo, ele diz assim, ó, em alguns prédios existem andares superiores e andares inferiores. Os inferiores chamam-se subsolo ao térreo. Certo? O térreo é o 0. Aí o subsolo começa do -1. Eu não sei se vocês já viram. Vamos conversar um pouquinho. No shopping, quando vocês vão no shopping, não sei agora, né? Porque agora voltou, né? Mas essa questão da pandemia. Quando vocês vão no shopping, aí, quando for precisar usar o elevador, né? Aí você tá lá num térreo. Então, aquele térreo é o 0 do elevador, relacionando com os números inteiros, tá certo? Aí, quando você vai para o primeiro andar, aí é o +1, que tá aqui, ó. Aqui é o painel do elevador, só. Aqui não é o elevador, não, viu? É só o painel dos andares. Certo? Aí, se eu quiser ir para o segundo andar, eu clico no 2, né? Isso aqui eu acho que você já deve ter feito. Quiser ir para o quarto andar, dependendo do shopping, né? Aí, quarto andar, é só clicar e você vai para o quarto andar. Aí, se você quiser ir para o subsolo, gente, com relação aos elevadores, aí você vai ter a parte negativa, relacionando com os números inteiros, certo? É por isso que lá, ele não bota assim, -1, ele bota subsolo. Eu não sei, eu não estou lembrada do que ele bota no painel lá dos elevadores, mas aqui vai dar uma ideia melhor para vocês. Porque no 0 é o térreo. Aí ele não bota lá o 0, ele bota a palavra térreo, tá certo? Mas isso aqui tudo é matemática. Aí se você quiser ir para o subsolo, que é abaixo do térreo, né, você está descendo. Então, onde tem a questão do estacionamento, né? O estacionamento do shopping. Se você quiser ir para o primeiro subsolo, é -1. No Manaíra Shopping tem o segundo subsolo, né? Tem outro lá, que é muito estacionamento, né? Eu não sei os outros shoppings, porque faz tempo que eu fui, viu? Esse negócio aí de pandemia, não. Olha, então, se você ir para o outro subsolo, aí vai ser -2, né? Aí, eu não sei, depende do shopping, que pode ter -3. Aqui eu só estou dando um exemplo, tá bom, gente? Então, vamos lá. Ó. Continuando aqui a pergunta. Ele diz assim, ó, veja a fotografia de um painel de elevador. Aqui é só a fotografia, né? Não é um elevador onde ficamos, não. Aquele painel onde a gente aperta para ir para o andar desejado, né? Nele aparece o 0, como eu já falei, ó, o 0 é o térreo. Os números negativos, que é o subsolo, que é onde ficam os estacionamentos, no caso, relacionando ao shopping, né? Mas pode ter prédios também, né? Apartamentos. E os números positivos, que é acima do térreo, gente. Os que geralmente a gente usa mais, né? Os números positivos que indicam o andar onde a gente quer chegar, né?
para indicar os andares do prédio. Aqui está falando de prédio, né? Eu falei do shopping porque a gente usa muito, quando vai no shopping, o elevador. Né? Se bem que, às vezes, como tem muita gente, eu digo a vocês, eu prefiro ir na escada rolando. Se tiver muita gente no elevador. Aqui no shopping tem o... Oi? Pode falar, Ida. Aqui no Shopping Mangabeira, ali para debaixo dos edifícios, e bota os carros. Isso, tem até, sabe dizer, porque faz tempo que eu fui lá, não lembro mais não. Até que subsolo. Tem o subsolo. Né? Certo. Aí agora sim vai vir o problema, tá certo? Vai vir o probleminha aqui. Aí ele diz aqui, ó, ainda nessa questão. Para sair do quarto andar, mais 4. Lá em cima, no quarto andar. E chegar ao primeiro subsolo, como eu estava falando, né? O primeiro subsolo é -1. Sendo que lá ele não vai colocar negativo, porque senão a pessoa não entende direito. Né? Em vez de ele botar os números negativos lá no painel do elevador, ele bota assim, primeiro subsolo, a palavra. Vocês já perceberam. Depois vocês lembram disso quando for utilizar, né? Lembra da aula de matemática. Aí se tiver segundo subsolo, você já sabe que vai descer 2 vezes, abaixo do térreo. Né? Vai para o -2. Então, aqui ele quer saber o deslocamento do elevador, gente. Então, eu vou explicar aqui, fazendo como a gente fez no termômetro, né? A gente vai decrescendo aqui, já que é uma subtração, né? Aqui a gente vai fazer o deslocamento, e depois eu explico pela regra matemática, tá bom? Então, vamos lá, ó. Ai, já falei tanto que eu tô ficando sem voz, eu vou pegar a minha garrafinha ali. Ele está no +4, que é o quarto andar, e quer ir para o -1. Vamos ver quantos andares ele andou? Olha. O 5 não pode ser, né? Porque ele está no 4, viu? Então, eu vou fazer um zigue-zague aqui, ó. Certo? Ó, do 4. Observem bem, viu? Do 4 ele foi por 3, 1, né? Do 3 ele foi por 2, 2. Do 2 ele foi para o 1, 3. Estou contando a variação, o deslocamento, né? Do 1 ele foi para o 0, 4. E do 0 ele foi para o -1. Está pintadinho de vermelho aqui, ó. Foi onde ele apertou. Certo? Então, ele estava no quarto andar e apertou para o -1, que é onde ele quer chegar no primeiro subsolo. Sim, eu estava em 4, né? Quando eu falei no 0. Então, aqui no -1 vai ser 5. Ou seja, ele desceu 5 unidades. Certo? Ele desceu 5 andares. Vamos de novo para vocês entenderem aqui no elevador. Estava no 4, foi para o 3. 1. Depois foi para o 2. 2, desceu 2 andares. Do 2 foi para o 1, desceu 3. Do 1 foi para o 0, desceu 4. E do 0 chegou no -1, que é o subsolo onde ele quer, no local desejado. Então, fez 5. Né? Deu para entender através do painel do elevador quantas unidades, no caso, o deslocamento que ele fez do andar 4 até o -1 gerou um deslocamento de 5. Aqui, ó. Aqui ele dá um monte de... Ele complica um pouquinho, viu, gente? Eu prefiro explicar assim, mais direto para vocês. Então, o resultado é -5, tá certo? Então, se você estiver lá no quarto andar, quiser chegar no -1, quiser saber quantos andares se deslocou para chegar no -1, aí você vai contando de 1 em 1, e no caso chega no -5, porque você desceu 5 andares, por isso que foi o -5. Agora, vamos fazer isso através do processo da matemática. Vou voltar aqui para o quadro, tá bom? Qualquer dúvida, pergunta, viu? Aos poucos, essa parte é bem delicada. Então, vamos fazer o segundo exemplo aqui, que é o exemplo dos andares. Do painel, né, do elevador. Vou escrever essa situação aqui.
A outra situação é simples também, que é sobre dinheiro. Deixa eu escrever aqui, viu? Um instante. Vou escrever a subtração referente a essa situação dos elevadores, certo? Então, ele estava... A subtração a gente faz assim, o contrário. Ó. Ele quer chegar no subsolo menos 1. Aí você vai subtrair de onde ele estava, que era no 4º andar. Certo? Deixa eu colocar aqui, exemplo. Aqui tem no livro, viu? Logo abaixo, assim, na página 30. Ele bota aí o oposto mais 4. Isso aqui que eu estou fazendo é essa partezinha final. Vamos utilizar a regra agora? Através do desenho fica fácil, né? Mas a gente aprende a regra, pessoal, por quê? Que se for números maiores, não vai ter um elevador de não sei quantos andares, 1000, por exemplo. Para números maiores, aí a gente utiliza a regra, tá certo? E para números menores também. Essa questão do elevador e do termômetro é só para ficar mais simples de você aplicar. Então, vamos ver, ó, como é a regra da subtração. Você repete o primeiro número dentro do parênteses. Aqui é o sinal de subtração, eu estou na regra da subtração. Aí você vai adicionar, a regra diz que você adiciona o oposto do segundo número. Me digam aí, quem é o oposto de mais 4? Gente, cadê vocês? Quem é o oposto de mais 4? Quem é o contrário de mais 4? Menos 4. Muito bem, Sofia. O oposto de mais 4 é menos 4. Certo? Não pode esquecer não, certo? Aqui é o oposto. E aqui você repete o primeiro número. A regra diz que você repete o primeiro número, adiciona com o oposto do segundo. Depois você chega na regra da adição. 2 números negativos, já vimos, né? Na aula passada. Quando a gente soma 2 negativos, você soma 1 mais 4 dá 5 e repete o sinal negativo. Tá certo? Só isso. Então, sim, aí com relação à situação dos andares do elevador. Ele se deslocou 5 casas. Para baixo, né? Ele deslocou no elevador 5 casas. Não 5 casas, não, 5 andares, né? Porque está falando dos andares. Dúvida, né, na regra da subtração? Aí eu vou fazer o último exemplo. Certo? Eu vou fazer outro exemplo agora. Deixa eu voltar aqui para o livro. Pronto. Essa parte que eu fiz foi aqui, ó, o processo prático, que se chama a regra da subtração de números inteiros, certo? Foi isso aqui que eu fiz no quadro. Eu peguei menos 1, que é o andar que ele quer chegar, no caso aí relacionado ao problema, né? Subtrair de mais 4, que é onde ele estava no andar do elevador. Aí temos o resultado menos 5. Então, vamos ver esse último exemplo aqui, dessa página. Agora é página 31, ok? Página 31. Deixa eu ir aqui para a página. Chegar um pouquinho mais perto aqui do computador. Olha, então veja bem aqui, ó. Aqui é uma outra situação, viu? Nem é temperatura, nem é de elevador, não. Aqui ele diz assim, com relação ao valor monetário, né? Que é o valor em dinheiro. Que movimentação deve ser feita em uma conta bancária? A gente sabe o resultado. Para passar de um saldo negativo de 85, se ele fala saldo negativo de 85, vai ficar menos 85, certo, gente? Para um saldo positivo de R$48. Então, se você for representar essa subtração, quando ele fala em movimentação, ele está fazendo uma subtração, tá certo?
Aí você vai fazer uma subtração do saldo positivo de R$ 48 menos o saldo negativo de R$ 85. Você vai efetuar uma subtração. Certo? Então, vamos lá. Aí eu já vou aqui para o final, viu? Para a gente saber o resultado. Vamos fazer através de processo prático. Esse aqui fica mais fácil fazendo através de processo prático. Aí a questão do dinheiro não tem esses... Ou você faz uma subtração, tem essa questão de andares, né? De elevador. Então, usando o processo prático, é isso aí que ele está dizendo. Ó. Tem um saldo positivo de R$ 48 na conta bancária. Aí, sendo que ele quer ver a movimentação, né? Subtraiu menos 85, que é o saldo negativo. Então, como é que iremos fazer isso? Você repete, aqui ele já fez direto, viu, gente? Não fez como eu faço lá no quadro, não. Você repete o primeiro número e adiciona o oposto do segundo. Ele colocou aqui embaixo, ó, o oposto de menos 85 é mais 85. Então, você vai adicionar mais 85. Então, quando você somar 48 com 85, vai dar mais 133. Deixa eu fazer essa no quadro, viu? Aí depois a gente vai ver esses últimos exemplos aqui. Eu vou que vai dar certinho para a gente ver. Só voltando aqui, vou apagar o segundo exemplo para a gente ver esse terceiro. Aí os próximos a gente vê no livro, que é um exemplo diferente. Pronto, agora é a página 31, né? Que estamos na página 31. Página 31. Deixa eu escrever qual foi o exemplo. Ele tem um saldo de R$ 48. Saldo positivo é mais 48. Isso aqui até caiu no teste, não foi? E vimos antes, quando ele falou em saldo positivo é mais, o saldo negativo é menos. Falou em depósito é mais, que quando a pessoa coloca o dinheiro no banco. Falou em saque ou retirado, você está retirando do banco, né? Do caixa eletrônico. Sim, aí ele quer subtrair de menos 85 reais, tá certo? Então, essa parte aí tem no livro, mas eu vou fazer aqui só para vocês observarem. A regra da subtração diz que vocês devem repetir o primeiro número da sua subtração. E adicionar, a subtração vira uma adição. O oposto de menos 85, que é mais 85. Depois disso, você cai em uma adição de dois números positivos. Quando é 2 negativo, repete negativo e soma os números. Quando for 2 positivo, repete o sinal positivo e soma 48 mais 85. Certo? Vamos fazer essa soma? 8 mais 5. Vai dar quanto? 13. Só viu aqui. Estou fazendo só a adição aqui. 8 mais 4 dá 12. 113. Isso, muito bem. Pronto, então, ele fez uma movimentação onde obteve R$ 133. Certo? Essa foi a questão sobre a parte monetária, a parte de dinheiro, que ele utiliza muito os números inteiros. Você aprender esse direitinho, já vai entender como for. Geralmente eles tiram um extrato ou um saldo. Aí sai um papelzinho. Aquele papelzinho que sai, gente, se a pessoa movimentar, retirar ou colocar dinheiro no banco, vai vir todas essas subtrações, certo? Agora, é por isso que é importante a gente estudar, para poder entender algumas situações do nosso dia a dia. E também porque é necessário, né? Então, eu vou voltar aqui para o livro, tá bom? Para a gente ver os últimos exemplos. Vai já... Daqui a pouco terminar a aula e vocês vão para o intervalo. Deixa eu compartilhar aqui para a gente voltar.
Pronto. Então, ele perguntou aqui, que movimentação deve ser feita? A gente já fez a movimentação e encontrou o valor de R$ 133, certo? Então, vamos agora para a conclusão, que é onde tem esses 3 últimos exemplos aqui. Isso aqui que o professor está falando aqui, ó, esse que está de bolsa. Professora, falta 7 minutos. Certo, 7 minutos. Pronto, é exatamente o tempo que a gente vê isso aqui, ó. A gente vai fazer essas conclusões aqui, ó. Aqui ele não dá situações, gente. Nesses 3 exemplos aqui, ele já dá direto. Ele já dá direto os valores para você subtrair, ó. Menos 9, menos mais 2. Aí você repete o primeiro número, que é menos 9, e adiciona, isso aqui é a regra da subtração, adiciona com o oposto de mais 2, que é do segundo número. Adicionando o oposto de mais 2, que é menos 2, aí ficou assim, menos 9 somado com menos 2, caiu na regra da adição. Aí você soma 9 mais 2, dá 11, já pode vir direto para cá, ó, e coloca o sinal negativo. Certo? Vamos ver outro exemplo. Qualquer dúvida, pergunta, viu? Senão, não dá para fazer a atividade. Aqui você tem outro exemplo, menos 1, subtraído de mais 4. O que é que a regra diz? Se depois você esquecer da regra, você lê essa parte aqui, ó, que o professor está falando. Isso aqui que ele fala é a regra que eu estou falando, certo? Esses diálogos aqui, ele colocou a regra dentro desses diálogos, se você caso esquecer. Mas de tanto eu repetir aqui os exemplos, ó, você repete o primeiro número, que é menos 1, já que é uma subtração, você vai adicionar o oposto do segundo número. O oposto de mais 4 é menos 4. Aí cai na regra da adição. Tenho 2 negativos, eu somo 1 mais 4 dá 5 e repito o sinal negativo, que é o sinal que fica dentro do parênteses. Certo? Aqui a gente faz de uma maneira mais prática, sem precisar fazer aquelas contagens do elevador ou dos andares do elevador, né? Ou do termômetro. Aí o último exemplo que tem aqui, ó. Mais 48, subtraído menos 85. O que é que a regra diz? Repete o primeiro número, reescreve. Mais 48, e adiciona o oposto do segundo número. O segundo número é menos 85. Então, você vai escrever mais 85, tá certo? Sim, aqui é os valores que a gente viu, né? Agora que eu estou lembrando. Foi o que a gente acabou de ver. Então, quando eu tenho 2 positivos, eu somo 48 mais 85. Aí, como a gente fez ali no quadro, ó, deu 133. Esses outros exemplos foram o mesmo que a gente viu, né? Ele ficou só resumindo aqui. Certo? Alguma dúvida até aqui? Mais um exemplo. Mais 8, subtraído de menos 13. Repete, mais 8, adiciona. Quando eu falo adicionar, isso aqui eu já estou falando da regra, né? A regra da subtração, você cai na regra da adição. Então, se tem menos, você bota mais. E faz o oposto de mais 3, que é menos 3. Quando vocês forem estudar, vocês olhem logo para os exemplos diretos, assim, certo? A não ser que tenha uma questão de situação, aí vocês releiam a questão do elevador, do dinheiro, do termômetro. Mas se for uma questão direta, você olha para esse exemplo aqui e já consegue fazer. O oposto de mais 3 é menos 3. Então, aqui cai na regra da adição. Números com sinais diferentes. Subtrai 8 tirando 3, dá 5. E fica o sinal do maior número. O sinal do maior número é de 8. Então, o sinal mais 5 aqui. Certo? E aqui ele explicando na regra. Pronto. Aí por hoje, a gente terminou esse tópico sobre subtração de números inteiros, certo? Aí a atividade de casa, para vocês praticarem exatamente o que eu expliquei, ó, essa parte roxinha aqui não precisa, tá certo? Porque aqui seria em dupla e seria uma atividade de classe. Em dupla e com calculadora mais. Seria um negócio bem fácil.
E bem legal de fazer, mas como a gente está nas aulas online, não tem tanto tempo para fazer essa parte, tá bom? Então, a atividade de casa, gente, anotem aí, por favor. Vai ser a página 32, tá certo? Página 32, atividade de casa. Deixa eu colocar aqui no quadro. A gente já está concluindo aqui. Certo? Aí não deixem de fazer a atividade de casa, porque você vai deixar de praticar, né? Deixa eu colocar aqui no quadro. A atividade de casa, certo? Você pode anotar na sua agenda ou no livro aí de matemática. Ou no caderno. Pronto, é a atividade de casa de hoje, né? É página 32, referente à subtração de números inteiros. Lembrando que não precisa fazer essa parte que estava de lilás, viu? Essa parte de explorar e descobrir a atividade de classe, mas que não iremos fazer essa. Deixa eu só acrescentar alguma coisa aqui, gente. Ó, aqui é do livro grande, a página 32. Aí também tem umas atividadezinhas do livro, o livro fininho. As páginas 5, 6 e 7. Para vocês complementarem, certo? Aqui é do caderno de atividades. Caderno de atividades. Estou colocando esses outros para vocês poderem usar o livrinho fininho de vocês e praticarem mais. Certo? Então, ó, o livro fino é esse, que se chama Caderno de Atividades. Certo? Caderno de Atividades de Matemática. Aí, depois que vocês fizerem a atividade do livro grosso, que é página 32, aí vão relembrar. Isso aqui é tipo uma revisão. Vão fazer a página 5, 6 e 7, certo? Só para praticar. Nesse caso aqui, podem fazer no livro. No caso do caderno fininho. O do livro grosso, vocês fazem no caderno. Certo? Tem alguma dúvida com relação ao que eu falei? Não. Ficou claro, não foi? Pronto, aí eu desejo um ótimo final de semana para vocês, né? Boa sexta-feira. E um grande abraço para todos vocês. Tchau, professor. Tá, tchau. Tchau. Até a Tchau. próxima semana. Até a próxima semana, se Deus quiser. Bom final de semana, senhora. Tá, obrigada. Um abraço para todos vocês. Qualquer coisa vocês falem. Tá bom. Deixei anotado aqui, ó, página de casa. 32, 5, 6 e 7 do caderno fininho, para poder vocês utilizarem para ficarem mais. Tchau. Tá, tchau. Eu acho que já Marconi está liberando vocês. Mas já podem sair, viu? Eu terminei. Acho que só faltam uns 3 minutinhos, viu, gente? Mas por hoje concluímos. Micaías, Gustavo, Isaac. O pessoal já saiu.